Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino e é com grande alegria que estamos aqui presentes neste sistema Canção Nova de comunicação. Quero acolher cada um que nos acompanha, quer pela TV, internet ou rádio. Neste programa de Teologia do Amor, nós debruçamos sobre as 129 catequeses que o Papa João Paulo II proferiu sobre a teologia do corpo. Mas agora estamos, já como tem vindo a perceber nestas duas últimas semanas, o nosso programa está um pouco diferente, porque tivemos o 4º Simpósio da Teologia do Corpo aqui em Portugal e aproveitámos os ilustres palestrantes que pudemos ouvir para fazer algumas entrevistas. Através dessas entrevistas nós temos o tema do nosso programa. E hoje o nosso entrevistado foi Peter Kolodzy, que é professor católico de Filosofia e de Teologia Moral no Seminário de São Carlos Borromeu, em Filadélfia. E o tema de hoje é a relação entre a doutrina moral da Igreja e a teologia do corpo. Quero também desejar as boas-vindas aos nossos convidados, que já a conhece, que estão aqui sempre na nossa companhia. Padre Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que nos escutam lá em casa. Vamos falar hoje então sobre a relação entre a doutrina moral da Igreja e a teologia do corpo. Espero que o tema seja do vosso agrado. Espero que também a maneira como conduzamos esta entrevista possa ajudar a aprofundar a teologia do corpo e a maneira como vemos a relação que tem com a doutrina social da Igreja. Muito obrigada, Padre. Maria José, seja também muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos aí em casa por mais uma vez nos estarem a acompanhar e vamos ver o que é que vai ser hoje. Isso mesmo. E convido já a Maria José a ler-nos a passagem bíblica de Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e procedei com amor, como também Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e sacrifício de agradável odor. Padre, peço para que nos faça um breve comentário. Esta foi uma dos textos utilizados pelo Peter Kolodzy na sua conferência. Esta questão do tornar a relação com Deus, a relação de proximidade com Deus, uma relação que depois torne no concreto da vida, toma um sabor, toma um odor que saiba e que cheira a Deus, foi um dos tópicos que ele nos indicou e pelo qual foi falando a partir da experiência americana e das leis que têm agora sido implementadas, da maneira como a sociedade tem reagido ou tem agido tantas vezes contra aquilo que é a doutrina social da Igreja e a doutrina moral da Igreja. E é sempre um convite da Palavra de Deus a tornar a nossa vida uma oferta, um dom, de forma a ter este odor de Deus, a saber a Deus e a demonstrá-lo na vida concreta, na nossa vida concreta. Muito obrigada. Vamos então ouvir o nosso convidado e entrevistado, o Dr. Peter Kolodzy, com a primeira questão. Qual a relação entre a doutrina moral católica e a teologia do corpo? Vamos acompanhar. To put it simply, we have what are called precise moral indications. Para ser mais simples, temos o que se chamam indicações morais precisas, where the Church expresses her prohibitions, que a Igreja expressa as suas proibições, and many people know what those are. e muitas pessoas sabem o que é que elas são. So, for example, premarital sex or contraception within marriage are prohibited. Por exemplo, as relações sexuais antes do casamento ou a contracepção durante o casamento são proibidas. And the relationship of theology of the body to those precise moral indications is that it explains the goodness and the reasons behind the precise moral indications. Portanto, o que a doutrina faz e a teologia do corpo é explicar o bom e o que está por trás destas indicações. And the reason it does that is because if we only hear the indication, E faz isso porque se só ouvirmos as indicações, it can sometimes feel like
a command with no reason. Podemos sentir que é uma ordem sem qualquer razão aparente. But when we understand the reason, or when we have the reason explained to us, Mas quando nos explicam realmente a razão, we experience the goodness of the prohibition. experienciamos o bom dessa proibição. And that gives us a happiness in living according to it. E isso dá-nos a felicidade de viver de acordo com essas mesmas proibições. So theology of the body is a very rich scriptural and philosophical and theological meditation on those reasons. Portanto, a teologia do corpo é uma forma teológica e espiritual de explicar estas razões para estas proibições, Right. So everyone can understand, para que toda a gente possa compreender. because it's better to live according to the truth when you understand Porque é why. muito melhor viver de acordo com a verdade quando se percebe o porquê. E tivemos o Dr. Peter Colozzi. Padre, um comentário a esta primeira questão. De facto, na nossa vida, e isto é o que as pessoas, quando ouvem a teologia, falar sobre a teologia do corpo, quando ouvem o que é a teologia do corpo, ficam de olhos abertos e com muita atenção, é porque a teologia do corpo é, de facto, a explicação que faltava. Ou seja, e a linguagem própria para este tempo, com certeza, mas, de facto, a Igreja intuiu e percebeu as razões. Muitas vezes digo isto com alguma... Penso com verdade, Deus me perdoe se estou a ser erróneo, mas a questão é, foi intuindo ao longo da história os lugares onde Deus estava e onde Deus não estava. Por outro lado, deixou por dizer aquilo que não conseguia dizer. Aliás, por prudência e muitas vezes até por fragilidade, podemos pensar, por causa do pecado, fomos incapazes de ver mais longe. Por outro lado, a nossa vida é de tal forma importante que nos dá a capacidade de podermos, ao longo do tempo da história, ir compondo de forma adequada a quem nos ouve a maneira mais correta de interpelar as pessoas. Para este mundo, para agora, o Senhor deu-nos a teologia do corpo, que torna claro que esta proibição ou esta indicação, eu gosto... Proibição é forte, É muito forte, não é? Seguir as proibições faz-nos felizes, dizia eu ali, não é? Seguir as proibições faz-nos felizes. De facto é verdade, de facto é verdade. Só é um bocadinho esquisito, mas é verdade. Nós, seguindo estas indicações, sabemos que é verdade, que é a verdade que nos conduz. Por outro lado, nós precisamos muito de perceber profundamente cada passo da verdade para quando a saborearmos no fim, e até no caminho que vamos fazendo, seja de facto entendida no nosso coração. E a teologia do corpo vem dar esse fundamento, essa tal antropologia adequada, de forma a poder sustentar aquilo que a Igreja diz com razões que sejam de facto perceptíveis. E é tal aqui trata-se da tal ligação entre a fé e a razão, não é? Entre, eu sei pela minha fé que não devo ir por aqui e devo ir neste sentido. Há uma intuição da fé que me diz, há um caminho da fé que me diz que é por aqui. Mas, de facto, se eu aprofundar, eu vejo que não só a fé, mas também a razão me indicam este caminho. E isso é muito importante, ter essa consciência. Porque muitas vezes, está bem, isso nos dizem, isso é uma coisa da fé, está bem, isso é uma coisa que a Igreja diz. E nós podemos dizer às pessoas, sim, a Igreja diz, tens muita razão, mas também o teu coração diz o mesmo. Por isto, por isto, por isto, por isto. É engraçado que o Peter Colozzi diz também que essa proibição, como ele diz, quando ela é explicada, a pessoa passa a compreendê-la. Não é? E porque se nós fomos criados por Deus com razão, com a razão, é óbvio que pela razão temos que poder chegar a Deus, porque senão teria sido inútil, não é? E Deus não faz nada inútil, em vão. E se nos fez bem, temos que acreditar que tudo o que fez em nós nos permite chegar a Ele, desde que bem usado, não é? Portanto, apetece-me remeter um bocadinho para aquela história da moeda com duas faces, quer dizer, a moeda de um lado é César, do outro lado é Deus.
E muitas vezes nós caímos nesta tentação de dividir a nossa vida, as coisas de Deus e as coisas do mundo. E nós, com a teologia do corpo, o que nos ajuda é perceber que as coisas do mundo têm que ser vividas como coisas que nos são dadas por Deus, como circunstâncias que Deus nos dá para a nossa salvação. E quando eu digo as coisas do mundo, não estou a dizer no mau sentido, que às vezes, pois, quer dizer, estou-me a referir a todas as circunstâncias da nossa vida, não é? Ao nosso trabalho, à forma como ganhamos dinheiro, à forma como nos sustentamos, à forma como... a tudo. Okay. E é importante perceber que não são dimensões separadas da vida, mas que há uma unidade nestas coisas, não é? E eu acho que a teologia do corpo ajuda-nos a perceber esta unidade, não só em relação à sexualidade e à vivência da sexualidade, à vivência da afetividade e do amor humano, mas à vivência de tudo na nossa vida, não é? De seguida nós fizemos uma pergunta interessante ao Dr. Peter Kolodzy, que é: como é que nós alcançamos a verdadeira felicidade aqui na Terra? Vamos ouvir a resposta que ele nos deu. I would say then, to go right to the core concept of theology of the body is the idea that of gift. Portanto, para ir mesmo ao conceito de teologia do corpo é para transmitir a ideia de dom. So the reason why many people are unhappy today is because I would say of a consumerism and conceiving of everything and even other people as products. Porque muitas pessoas são infelizes porque veem os outros como um produto. And we forget that everyone is a gift. E esquecemos que todas as pessoas são um dom. To be reverenced and received. Que é para ser reverenciado e recebido. Not a product to be manipulated. Não é um produto para ser manipulado. Yeah, and I think our sort of technocratic and consumer society e penso que a nossa sociedade muito consumista has trained us to not only think of things as products, but people as products. Ensinam-nos a ver não só as coisas como produtos, mas as pessoas como produtos. And nothing could be further from the truth. E é o que podia estar mais longe da verdade. People are gifts. As pessoas são dons. And remembering that is a source of happiness. E lembrar-nos disso é uma fonte de felicidade. E tivemos o Peter Kolodzy a responder-nos a esta pergunta. Maria José, que comentários tem a dizer às palavras do Dr. Peter? Olha, estava a ouvi-lo e surgiu-me aqui assim de repente a respeito desta questão do dom. O novo ethos, que é uma coisa tão falada na teologia do corpo, o novo ethos que Cristo nos aponta, quer dizer, a nova... Eu não sei se estou a dizer bem, mas aquilo que deve reger a nossa vida, não é? Uma nova forma de estar, de ser. E que é totalmente baseada nesta questão do dom. Portanto, diria que é o dom como novo ethos do nosso comportamento, da nossa vida. E isso é o que nos faz felizes, de facto. Portanto, acho que ele aponta claramente a diferença entre o dom, o ser dom e o instrumentalizar os outros. Foi das coisas que mais me fascinou na teologia do corpo quando o ouvi pela primeira vez, foi perceber que havia estes dois paradigmas. Se calhar toda a gente já tinha percebido, mas para mim não era nada evidente. E perceber que nós podemos escolher em qual dos paradigmas é que queremos viver. E perceber depois que só escolhendo o paradigma do dom é que somos felizes. Porque esse é o paradigma de Deus. E é assim que Ele se relaciona connosco, não é? E perceber que tudo nos é dado e que nós próprios também somos dom porque Ele nos dá, não é? Precisamos ver-nos como dom e os outros também como dom, não é, Padre? De facto, eu falo aqui de uma coisa muito bonita, que tem a ver com a reverência. Ou seja, nós somos chamados a reverenciar cada uma das outras pessoas. Pelo dom que a outra pessoa é para mim, pelo dom que a pessoa é em si para o mundo, como dom de Deus. Ou seja, Deus, na sua abundância de amor, desejou esta pessoa, fez com que ela acontecesse, e ela é um dom para este momento da história e para cada uma das pessoas com as quais se relaciona. E de facto, essa reverência é para nós tantas e tantas vezes muito difícil de perceber e de ter.
A não ser com os nossos pais ou alguém que tenha significado algo semelhante na nossa vida, torna-se muito difícil ter esta reverência. Por outro lado, ela é completamente essencial, porque ninguém consegue perceber o dom que é e que o outro é para si sem ter uma certa reverência, uma certa piedade por aquilo que percebe que a outra pessoa pode ser para si. Não é? E hoje em dia é muito importante voltarmos à reverência. Quando falamos aos jovens, falamos muitas vezes que nós, e ele falava ali um bocadinho disso, a nossa cultura deixou de reverenciar as pessoas e começou a tratá-las como coisas, por causa desta cultura materialista, não é, que ele falava. E de facto não é bem assim, não é de todo assim. Nós somos muito mais do que objetos, somos muito mais do que qualquer outra criatura. Somos à semelhança e imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, e isso faz-nos especiais, faz-nos únicos. Nem o próprio Deus nos pode tratar como instrumentos, o que é uma coisa fantástica. Precisa da nossa liberdade, precisa do nosso sim, do dizer eu entrego-me, porque senão nem ele podia, não quis, não é? Não somos marionetes na sua Exatamente. mão, Isso é uma coisa que muitas vezes nós achamos que somos. E isso despersonaliza-nos completamente. Não é? Peter, fala-nos que a nossa sociedade de consumo é que acaba, e que nos faz ver as outras pessoas como produto, não é? É que acaba por não nos trazer a felicidade aqui na Terra, vamos dizer assim, não é? Ele foca, aquilo que eu percebi da resposta dele é que ele foca a nossa felicidade quando nós vemos que os outros são dom e a nossa sociedade de consumo é que acaba por desvirtualizar tudo isso. Quer dizer, a sociedade de consumo, a um nível alargado, de facto, ajuda-nos a olhar para as pessoas como mais um bem que se agarra, que se compra. E, portanto, destrói essa visão do dom, não é? Mas eu penso que nós somos muito, e o Peter Close apontou-nos muito para isto, somos muito chamados a olhar para a nossa sociedade, para aquilo que o Papa Bento XVI chama as estruturas de pecado da nossa sociedade, e para lutar contra isso, para sermos intervenientes. Aliás, o Papa Francisco pede-nos para sermos intervenientes na política, não é? Uhum. Porque, de facto, há... na nossa sociedade ocidental, principalmente, estão institucionalizadas estruturas de pecado, que promovem o pecado e que nos levam a compactuar sem termos sequer consciência disso. É muito importante este apelo à nossa inteligência, à nossa responsabilidade e à nossa liberdade. Eu acho que, ao falar destas coisas todas que o Peter Close falou, é um constante apelo a isto, à nossa inteligência, à nossa liberdade e à nossa responsabilidade. Muito obrigada, Maria José. Padre, mais alguma coisa a dizer? Não sei se tem muito tempo. Uma palavra final. Ok. Isso quer dizer que tem 2 minutos. O materialismo, o que tem por base é a ausência de Deus. Eu passo a ser o centro e por isso é aquilo que me convém ou que está, aquilo que eu posso agarrar e que me pode, como tirou Deus, eu deixo de ter esta altura, até esta estatura, não é? Porque me faz olhar para o céu. E por isso tudo aquilo que está a este nível é o que me sacia, não é? Ou o que pretenciosamente me pode saciar. Por isso tento agarrar uma e outra coisa e a pessoa sacia mais. Então é capaz de ser também por aí que eu vou buscar umas coisas, não é? Mas é isso e é tudo o resto, não é? E de facto a questão é uma sociedade sem Deus, onde Deus já não tem conta. Não é a questão de prestar contas a Deus, é de não ter Deus em conta, não é? É diferente. Sim. Obrigada, Padre. Foi um tema maravilhoso e muitas coisas mais nós poderíamos dizer, mas o nosso tempo é curto, não é? Quero agradecer a presença tanto do Padre como da Maria José aqui no programa. A vossa presença é fundamental. E agradecemos também a si que nos tem acompanhado nestes programas
Para entrar em contacto connosco, quer colocar uma questão, uma dúvida, alguma sugestão, basta ligar para nós, para o 249-530-600 ou enviar-nos um e-mail para teologiadoamor@cançãonova.pt ou ainda para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha número 68, apartado 199, 2496908, Fátima. Contamos consigo no próximo programa Teologia do Amor. Até lá, se Deus quiser.